Preciso muito que você preste muita atenção no que eu vou pregar agora. Que é uma palavra de difícil compreensão. Eu vou tentar fazer ao máximo. Hoje eu fiquei estudando, li uns 2 livros para tentar trazer uma explicação sobre isso. Mas é uma palavra que ela veio muito forte no meu coração enquanto nós estávamos numa conferência. E ela mexeu comigo, irmão. Existem palavras que mexem com você, não é verdade? Existem algumas palavras que quando você ouve, ela agita você por dentro e ela te faz mudar algumas coisas. Essa palavra que eu vou pregar hoje, ela fez eu mudar muitas coisas na minha casa. Assim, de uma hora para outra. É como se o Espírito Santo descesse um download assim na minha cabeça. Download é coisa de velho, né? Nem existe download, download é coisa de novo. Não, tem download, mas ninguém fala download, né? Ou fala? Fala? Pai é jovem, né? É como se fosse um download do céu, assim, ó. Um fax do céu. Ah, entendi. Enquanto eu estava na conferência de homens lá em Criciúma, eu aprendi muita coisa e é como se algumas coisas fossem abrindo a minha mente. Eu quero compartilhar algumas coisas delas com vocês, provavelmente nesse mês inteiro, porque tem muita coisa. Ontem, conversando com o pessoal, pastor, o que você vai pregar? Eu falei, cara, eu não sei, tem muita coisa que se eu tentar despejar na igreja, não vai dar certo. Então hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre um alimento espiritual. Essa mensagem me fez mudar o meu comportamento dentro da minha casa. Eu cheguei em casa e eu comecei a falar algumas coisas que começariam a mudar dentro da minha casa. A partir de hoje a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, você vai para cá, você vai para lá, nós vamos organizar isso. Me fez voltar e começar a organizar a casa do pai em algumas coisas. Me fez entender a importância de um bom alimento. É o princípio de tudo, Gênesis capítulo 3, verso número 6. Então preciso que você preste atenção. Eu vou ler a maioria das coisas para eu conseguir passar em toda a riqueza de detalhes aquilo que eu quero transmitir para você, amém? Gênesis capítulo 3, verso de número 6 vai dizer assim, ó. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa palavra ela venha te encontre na nossa vida de uma forma poderosa. Fale conosco, nos faça compreender aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas e que possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus, amém e amém. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós intitulamos alguns pecados como pecados mais graves, pecados de maior proporção. Por exemplo, quando você olha alguém que caiu na Bíblia, você sempre vai pensar que a queda foi voltada por uma questão sexual. Você sempre vai relacionar a uma queda sobre problemas de sexualidade e etc. Nós começamos a intitular pecados assim. Mas a Bíblia ela vai falar e ela vai relatar problemas com o povo relacionado a uma área. E vai te assustar o que eu vou dizer, como me assusta também quando eu falo sobre isso, mas a maioria da queda dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus está relacionada a uma coisa. Repita comigo: comida. Mais uma vez, comida. Só que nós já tínhamos que começar a jejuar. Falei, meu Deus do céu, comida. Misericórdia. Engordei, irmão. Quando você vai para as escrituras, você vai perceber que partes dos textos o diabo usou de comida para fazer as pessoas caírem. Nossa, o pastor vai falar agora sobre o crossfit, o pastor vai falar agora que nós temos que fazer dieta. Não, não é isso. É porque tudo que é citado na Bíblia, você precisa discernir o tempo a qual foi citado, mas você precisa discernir algo profético que é liberado sobre aquele lugar. Quando Eva come do fruto e ela pega o fruto, a Bíblia vai dizer que ela comeu de um fruto, mas esse fruto abriu um caminho em relação ao mundo espiritual sobre a vida dela.
em relação ao mundo espiritual, ela se alimentou de um alimento espiritual diferente daquilo a qual ela se alimentava todos os dias na mesa de Jesus. A Bíblia vai dizer que por volta da tarde, no fim da tarde, o Senhor descia e tinha relacionamento com Adão e Eva. Existia uma mesa, existia um banquete que era preparado para eles, existia um tempo a qual o Senhor habitava com eles. Mas em algum momento nessa trajetória, os olhos deles se perderam do Senhor e começaram a olhar para a árvore e começaram a desejar comer daquele alimento. Aquele alimento, ele não é somente um alimento físico, mas aquele alimento gerou neles uma morte espiritual. A partir da queda do homem, a partir do comer esse alimento, houve uma queda. Mas a Bíblia não vai falar somente sobre esse texto. Ela vai falar também em Hebreus 12:16 sobre a história de Esaú, que com lágrimas ele insistia para receber a sua bênção, mas porque trocou a sua bênção por um prato de comida. Ele trocou aquilo que era importante por um prato de lentilha, e por isso ele perdeu o seu direito de filho mais velho. Mais uma vez a Bíblia vai falar sobre comida. Daniel capítulo 1, verso de número 8 vai dizer que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com a comida dos reis da Babilônia. Quando a Bíblia começa a relatar esses pontos, o que o Senhor está tentando nos ensinar aqui de uma forma profética e numa revelação do Senhor, é que existem alimentos a qual nós não devemos partilhar nas nossas mesas. Existem alimentos que não devem estar na nossa mesa. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, verso de número 3, ele foi tentado. E qual foi a tentação do diabo para Jesus no deserto? Quem pode me falar? Se tu fores o homem de Deus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em comida. A grande questão é que o primeiro Adão, a Bíblia vai dizer que existiu o primeiro Adão, o Adão do jardim, mas também existiu o segundo Adão, aquele ser vivente gerado por Deus. O primeiro Adão caiu no alimento, o primeiro Adão caiu naquilo que comia, mas o segundo Adão não caiu naquilo que comia. É por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Existe um alimento poderoso, santo e separado para as nossas vidas da parte do Senhor. Mateus capítulo 16, o verso de número 6, Jesus, quando está no barco com os discípulos, ele vai trazer um conselho, uma direção: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento a qual está indo no pão, a qual eles oferecem para vocês, cuidado com a comida. Enquanto eu estava em Criciúma, nós estávamos indo pela igreja e nós fomos numa parte onde existe uma ação social. Eles têm um prédio, mais ou menos do tamanho desse prédio, na verdade todo esse quarteirão, aonde eles fazem um mercado social, onde eles entregam cestas básicas, aonde tem um bazar solidário, as pessoas vão lá, pegam roupas, aonde tem um espaço para crianças, onde eles fazem festa de aniversário para crianças carentes. E o rapaz que estava me apresentando o local, ele falou: eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu morava em São Paulo, e faz 3 anos que eu pedi as contas do meu trabalho em São Paulo, mudei para Criciúma, para poder frequentar essa igreja. E aí naquele momento, algo estalou na minha mente. Aquele homem abriu mão do seu trabalho, dos seus recursos, para poder comer de uma comida a qual ele não conseguia comer aqui em São Paulo. Ele queria se alimentar da palavra. É comum você ver pessoas, irmão, saindo da igreja para ir para outras cidades, porque elas arrumaram um trabalho para ganhar R$300 a mais. E elas tiram seus filhos da sua escola, elas tiram seus filhos do seu convívio, elas tiram seus filhos da igreja, elas vão embora. Por quê? Por causa de R$300, pastor. R$300 vai me ajudar muito no meu orçamento. Muda de cidade, muda de local, já não se importa mais qual é o alimento que seus filhos vão comer, já não se importa mais do que é que a sua família vai ser alimentada. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? A grande questão é que muitas pessoas caem porque não estão se alimentando do alimento correto. A prova disso é que quando Adão e Eva comem do fruto, e eles vão lá e comem do fruto, a Bíblia diz que os olhos se abriram, e quando os olhos se abrem, eles começaram a ver que estavam nus. O grande problema é que quando você para de comer na mesa do Senhor para comer na mesa de demônios, os seus olhos se abrem e você começa a ver o homem, não mais Deus. Você começa a ver os defeitos da igreja, você começa a ver os problemas. Por quê? Porque você saiu da mesa do Senhor para comer na mesa de demônios. Pastor, mas como é forte dizer isso? Como assim, mesa dos demônios? É o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 21. Coloca na tela para mim, por favor. 1 Coríntios 10, capítulo de número 10, verso de número 21, está escrito: vocês não podem beber no cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos...
Existe uma mesa que é preparada para você todos os dias, irmão. Existe uma mesa que é preparada na escola dos seus filhos todos os dias para eles. Existe uma mesa preparada para você no seu Instagram todos os dias. Existe uma mesa. A pergunta é: do que é que você tem se alimentado? Qual é o alimento que você tem derramado sobre a tua casa, pai que está aqui? Papai, homem de Deus que está aqui dentro, a pergunta é: qual é o alimento que você tem derramado dentro da sua casa? Porque você é o sacerdote do lar. Ah, pastor, mas quem comeu o fruto proibido foi Eva. Mas Eva só comeu do fruto porque Adão não fez o seu papel, que era proteger o jardim. Porque se o diabo entrou no jardim, a culpa é de Adão, não de Eva. Se o diabo está entrando dentro da tua casa, a culpa é sua, homem. A culpa é sua de não proteger o teu lar. A culpa é sua de não colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos e orar por eles. Ah, mas pastor, os adolescentes de hoje em dia está muito difícil, pastor. Os adolescentes não querem mais saber de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: os adolescentes estão tão desesperados, que estão com tanta fome, que eles estão aceitando comer lixo lá fora, porque não tem alimento na tua casa. Então é melhor comer lixo lá fora. Que lixo que eles comem? Eu já não sei se eu sou homem, eu já não sei se eu sou mulher, eu já não sei se eu sou boy não sei o que. Não vou falar que é muito feia aquela palavra. Porque nós como pais, nós como maridos e esposas, nós paramos de dar o alimento para os nossos filhos, porque nós estamos nos alimentando o tempo inteiro na mesa de demônios, nas redes sociais. Já não existe oração dentro da tua casa, já não existe uma mesa preparada para o Senhor. Na tua mesa você permite que pessoas se assentem para falar mal das pessoas. Não sente em uma mesa onde o cordeiro não é servido. Se for para falar de pessoas, se levante da mesa, porque essa mesa é mesa de demônios. Como estão entendendo o que eu estou pregando? E é por isso que muitos desanimam da fé, é por isso que muitos caem na fé. Você está bem com Deus, você começa a desenvolver, você começa a avançar. Todos os dias na viração da tarde, Jesus desce e você tem um tempo com Ele, você se alimenta com Ele, você dança com Ele no jardim, você tem um tempo maravilhoso na presença dEle. Mas de repente os seus olhos são atraídos para um alimento que não é um alimento que Deus tem para você. Existem pais que os filhos estão sendo alimentados ali na escolinha todos os dias, sendo regados, transformados, mas porque brigaram com o irmão dentro da igreja, saem da igreja, tiram um filho e nem perguntam se o filho está feliz ou triste. Deixam de alimentar os seus filhos por um ego, por um orgulho ou por não saber se perdoar. O Senhor está derramando sobre um alimento na terra, mas será que quando o Senhor voltar Ele encontrará fé na terra, irmão? O Senhor está à procura daqueles que têm fome e sede de Deus, mas nós escolhemos sentar em outras mesas. João capítulo 6, verso de número 27, Jesus vai dizer: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. O problema é que nós estamos em busca da comida terrena, nós estamos em busca de pagar o próximo boleto, nós estamos em busca de buscar aquilo que pode amassagear o meu ego, de comprar um carro melhor, de ter uma casa melhor, de ter uma roupa melhor. Isso não tem problema nenhum, irmão. Não existe problema em você querer as melhores coisas dessa terra. O problema é se você só quer comer dessas coisas. Pastor, muitas pessoas me perguntam: pastor, o que você acha de pessoas que ficam ouvindo música do mundo, postando música do mundo no store, fazendo isso, fazendo aquilo? Pastor, é pecado ou não é pecado? É certo ou errado? Pastor, qual é a sua opinião? Eu não tenho opinião. Cada um entrega daquilo que come. Se as suas redes sociais é só indireta para as pessoas, é aquilo que você come. Se as suas redes sociais têm mais música do mundo do que louvores, é aquilo que você come. O que você come é o que você entrega. Você é aquilo que você come. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não briguem com aqueles que comem de tudo ou aqueles que não comem de nada. Respeitem as pessoas. Tem pessoas que ainda não chegaram no nível de maturidade. Uns ainda estão no leite, outros já podem comer comida sólida. Tudo na Bíblia fala sobre alimento, irmão. A pergunta é: o que é que você está comendo? Porque uma coisa é certa: existe um banquete do Senhor separado para você. Mas nós não temos ainda a maturidade para poder comer das comidas. Nós ainda não estamos dispostos a trabalhar em nós para poder adquirir aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele multiplica os pães. A multidão vem até Ele e eles começam a falar: nós queremos proclamar o Senhor Rei. Você é o Messias que haveria de vir. Você é poderoso em obras. Se Jesus estiver no nosso exército, nós vamos vencer, nós vamos viver coisas grandes.
Nós vamos viver o sobrenatural. Mas é muito interessante que em todo esse momento, a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele reúne esses homens em João capítulo 6, quando ele os reúne, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água que mata toda sede. Aquele que comer de mim, comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse fará parte de mim, esse é o meu discípulo. Quando Jesus diz isso, irmão, os religiosos e todos aqueles que estavam presentes, eles começam a ir embora, porque eles ainda não entenderam que melhor do que o alimento que a terra oferece é o alimento que o Senhor derrama do céu sobre as nossas vidas. Sabe com quem nós somos? Os hebreus no Egito. Os hebreus, quando estavam no Egito, eles comiam cebolas, alho, poró, melancia. Mas quando eles são levados para o deserto, na presença do Senhor, eles viram para Moisés e dizem assim: porque Moisés nos trouxe para essa terra? Porque Moisés mentiu para nós. Ele prometeu uma terra que mana leite e mel, comida. Ele prometeu uma terra que mana leite e mel, alimento. Mas nós estamos nesse deserto padecendo, e a única coisa que nós temos é esse tal de maná que cai do céu. Eu não quero maná. Nós queremos comer o que nós comíamos lá atrás. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós nos entregamos ao Senhor, nós começamos a comer na mesa do Senhor, mas em algum momento nós queremos voltar e comer a comida que nós comemos lá fora. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Nós queremos voltar e colocar na nossa televisão filmes que alimentam os nossos filhos com uma verdade que nunca foi a verdade de Cristo. É sua responsabilidade, pai, determinar qual é o alimento que tem dentro da sua casa. É sua responsabilidade colocar a sua casa para orar, jejuar, se alimentar da presença, abrir a Bíblia, colocar a Bíblia na mesa e falar: nós vamos ler a palavra, nós vamos consagrar nossa casa ao Senhor. Mas muitos de nós estamos distantes, porque a nossa dieta é falar mal de pessoas, a nossa dieta é querer se justificar, a nossa dieta é querer falar mais sobre nós do que sobre Cristo nas mesas. Quando eu comecei a ouvir essa palavra, o Senhor começou a me quebrar por dentro. O Senhor começou a me amassar por dentro, porque por muitas vezes, aonde eu fui, os lugares que eu pisei, eu não queria o alimento de Jesus. Eu queria saber qual era o alimento que eu ia ter quando eu me conectasse com o pastor daquela igreja. E se um dia, me conectando com o pastor daquela igreja, ele conseguiria puxar eu para cima, ou colocar o meu nome lá no alto. O nosso problema é que muitas vezes nos relacionamos com pessoas não pelo alimento que elas carregam. A pastora Bruna está aqui, uma das mulheres mais incríveis que eu conheço na minha vida, a mais incrível de todas, a minha esposa. Venceu um câncer aos 21 anos de idade, adotou as suas 3 irmãs, cuidou delas. Não foi perfeita, não, nós nunca vamos ser, mas ela tem um alimento que ela carrega, que poucos de nós sentamos na mesa para poder saborear. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Pastor Igor está aqui, um milagre ambulante, está vivo por um milagre. Quantas pessoas sentaram com você depois que você caiu e falou assim: cara, eu quero comer desse alimento, eu quero experimentar daquilo que Deus falou com você no quarto de hospital. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Existem pessoas mudando dos seus estados para poder sentar numa igreja e poder ouvir uma palavra. O Senhor, Ele está mudando a terra, irmão. Ele está fazendo algo novo nessa terra. E a pergunta que eu quero fazer é: aonde estão os verdadeiros adoradores? Os olhos do Senhor estão à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que não vivem para fazer a tua vontade, mas a vontade do Pai, aqueles que vivem para fazer a vontade do Senhor. Existe um texto muito engraçado, se eu posso dizer assim, João capítulo 4, verso de número 31 ao verso de número 34. Coloca para mim, por favor, João 4, do 31 ao 34. Vai dizer assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E ele responde: a minha comida, disse Jesus,
é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Do que é que você tem se alimentado, irmão? Qual é o alimento que você tem comido? A minha comida precisa ser ganhar almas para Jesus, que foi aquilo que o pastor Igor pregou aqui de manhã. A minha comida precisa ser abraçar quem ninguém quer abraçar, amar quem ninguém quer amar, chorar com quem ninguém mais quer chorar. A nossa comida tem que ser fazer a vontade do nosso Pai. A nossa comida tem que ser abraçar o filho perdido. A nossa comida tem que ser amar aquele que está destruído, que já não tem mais esperança, que já não tem mais vontade de viver. Essa tem que ser a nossa comida. Mas nós estamos distraídos, nós não nos importamos mais com aquele que ninguém se importa. Nós já não queremos mais isso para a nossa vida. Nós queremos um celular legal, nós queremos ter um carro legal, nós queremos ter uma igreja bacana. Isso não é o reino de Deus, irmão. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e justiça. A terra anseia, a terra está ansiosamente aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque a terra tem fome e sede da presença de Jesus. É por isso que eles estão comendo lixo, porque eles estão ansiosos pela presença de Jesus, irmão. Jesus conversando com os discípulos, e ao explicar isso para os discípulos, ele diz: ergam os seus olhos. Verso de número 35, vocês não dizem, só daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para colheita. Abra os teus olhos, o alimento a qual você come, direciona os seus olhos para aquilo que é importante. Se você se alimenta da presença de Jesus, os seus olhos vão estar voltados para a vontade do Pai. Mas se você se alimenta na mesa de demônios, os seus olhos vão estar voltados para o problema que as pessoas estão vivendo, para a fofoca que estão fazendo, para as acusações que estão dizendo, para a opinião, para partido, para isso, para governo, para tal. Mas aqueles que são alimentados direto da fonte, eles bebem de uma água e nunca mais têm sede. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando, irmão? Vocês sabem que eu não prego desse jeito, mas essa palavra tem que queimar dentro do meu coração. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 17 vai dizer assim, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A Bíblia e Paulo vai tentar trazer para nós que existem 2 espíritos dentro de nós militando. É como se tivessem 2 leões dentro de nós, e eles guerreiam todos os dias dentro do nosso coração. Aquele que é da carne e aquele que é do Espírito. A pergunta que eu faço para você: se você colocar 2 leões para guerrear um contra o outro, só que você coloca um bem desnutrido, que não tem sido alimentado, que não tem comido, que não tem bebido água, bem fraquinho, você coloca um desse, e você coloca um leão forte, que tem se alimentado direito, que tem comido bastante, coloca os 2 para lutar, quem é que vai vencer, igreja? Quem é que vai vencer? Aquele que está forte, sim ou não? Sim ou não, igreja? Pregue comigo, aleluias. Essa é a sua vida espiritual. Você diz que não consegue avançar em algumas áreas da sua vida, mas é porque o leão que existe dentro de você, ele está desnutrido e morrendo, porque você não alimenta. Mas a sua carne, ela está muito forte e muito bem alimentada. Esse é o problema nosso, a nossa carne está muito bem alimentada. A Bíblia vai dizer que quando Daniel chega na Babilônia, quando ele chega ali, o rei da Babilônia separa os mais sábios, os mais entendidos, os mais inteligentes, separa eles e diz assim: esses aqui eu quero que eles comam na minha mesa, eles vão comer do meu banquete, eles vão comer da minha comida, eles vão comer do meu alimento. Daniel 1:8 vai dizer que Daniel procura um dos trabalhadores ali e fala assim: cara, eu não gostaria de comer a comida do rei, eu posso comer somente legumes e aquilo que sai da terra, eu não gostaria de comer da comida do rei. Então um dos servos olha e fala assim: cara, se você comer somente vegetais, você vai ficar fraco, você não vai ter força, e o rei vai me matar. Ele falou: não, faça um propósito comigo, eu ficarei mais forte do que todos eles, porque alimento é espiritual, irmão. Então ele decide não comer da comida do rei, ele decide não participar da mesa do rei.
A Bíblia diz que anos depois, Daniel, em outros reinados, ele é jogado na cova dos leões. Quando ele é jogado na cova dos leões, nada acontece com Daniel, porque leão, irmão, gosta de comer carne, e Daniel não tinha cheiro de carne, porque ele não se alimentava das coisas dessa terra. Sabe qual é o problema de muitos aqui? Se você fizer assim, ó, você vai sentir cheiro de carne aqui. É por isso que as escrituras vai dizer: o leão está ao seu derredor, bramando a quem possa tragar. Existe um leão tentando te destruir todos os dias, irmão. Existe um leão tentando nos pegar todos os dias. Qual é o alimento que você tem comido? Qual é o alimento que tem sido gerado dentro da tua casa? Eu quero contar uma história. A Bíblia diz que o nome de Elias significa Jeová é o Senhor, ou só o Senhor é Deus. Desde quando Elias era pequenininho, quando ele nasceu, foi batizado como Elias. Em todos os lugares que Elias ia, seus pais gritavam: Elias, volta para casa. Elias, entra porque vai chover. Elias, vem para casa, vem almoçar. Todos os dias Elias ouvia o seguinte: Jeová é o Senhor, vem para casa. Só o Senhor é Deus, vem para cá. Todos os dias, irmão, Elias era alimentado de uma palavra que estava sobre a vida dele: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todos os dias ele ouvia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias foi para a escola, vamos colocar assim, e na escola começaram a gritar dentro da escola: Baal é Deus, só Baal é Deus. Elias se levantava e dizia assim na hora da chamada: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque foi isso que eu me alimentei, foi disso que eu aprendi. A minha infância inteira eu ouvi Elias, que significa só o Senhor é Deus. Elias, só o Senhor é Deus. E ele foi para o cinema, e no cinema ele chegou lá e estava passando um filme, e nesse filme mostrava tudo errado, casais fazendo tudo errado, sexo antes do casamento, e todo mundo dizendo: Baal é o Senhor, Baal é o Senhor, esse é o caminho certo, é isso que tem que ser feito, Baal é o Senhor. Mas Elias saía do cinema dizendo: não, Jeová é o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque eu fui alimentado disso. Eu fui alimentado. Quais são as palavras que você tem liberado sobre o teu filho? Porque o alimento que você dá para ele quando é criança vai resultar em quem ele é quando será adulto, irmão. A Bíblia vai dizer que um dia Elias chega diante dos profetas de Baal, e os profetas de Baal começam a clamar a Baal, e começam a clamar: Baal é Deus, Baal é Deus. Elias, diante de um holocausto de todos os profetas de toda a nação, ele levanta a mão para o céu e ele diz: Elias, só o Senhor é Deus. Mostra para esse povo que há um Deus em Israel. E caiu fogo do céu, irmão, consumiu o holocausto, e todos os profetas foram perseguidos e mortos, porque alguém tinha uma identidade bem formada dentro de si, pelo alimento que recebia na sua casa todos os dias. A pergunta que eu faço para você: qual é o alimento que você tem derramado dentro da tua casa todos os dias? Pode ser que você chegou aqui, irmão, e você mesmo não tenha recebido um alimento digno dentro da sua casa. Você não foi gerado dentro de uma igreja, você não sabe o que é as escrituras, você não sabe o que é a palavra do Senhor. Você só sabe daquilo que foram dando para você. Deixa eu te falar uma coisa: existe algo muito maior, existe um banquete muito maior. Não fique na dependência de homens, se assente na mesa e coma do banquete que o Senhor tem para a tua vida. Existe um alimento separado, irmão. Existe algo da parte do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Eu sei que é difícil. É difícil entender isso que eu estou falando. Não é uma mensagem a qual você vai pular e celebrar. É difícil entender. A compreensão nossa é difícil de compreender aquilo que Deus está falando conosco em relação a coisas espirituais. Mas aprenda uma coisa, irmão: quando você pega o seu celular na mão, você está alimentando a sua mente de alguma coisa. Quando você coloca um filme com a sua casa, você está alimentando a mente dos seus familiares de alguma coisa. A TV, os filmes, Netflix, tudo isso está alimentando a tua casa, está segmentando a tua casa, está dando direção para a tua casa. Você precisa se levantar dentro da tua casa e dizer: Elias, só o Senhor é Deus, Jeová é o Senhor dentro da nossa casa. Porque quando a criança crescer, ela não vai se desviar, irmão.
ela vai chegar e é o que o pastor Igor pregou hoje de manhã. Não tem como você pecar gostoso. Eu achei muito vulgar esse negócio que ele falou. Quando você conhece o Senhor e quando você sabe só o Senhor é Deus, você não consegue pecar em paz. Para onde você for, você não consegue pecar em paz, porque um dia você sempre vai ouvir: só o Senhor é Deus. Você vai para balada e para as rave, que nem o pastor Igor falou. Aí você vai ver uns caras rangendo o dente, tudo louco, dançando, olhando, parece zumbi. Você vai falar: meu Deus do céu, só o Senhor é Deus. Misericórdia, Jesus, me tira daqui. Qual é o alimento que você tem buscado para a tua vida, irmão? Sabe qual é o problema das igrejas nos dias de hoje? É que a nossa expectativa está em homens. A nossa expectativa está na pessoa que está aqui em cima. E nós só comemos daquilo que a pessoa que está aqui em cima entrega para nós. É por isso que existe muita frustração, decepção dentro das igrejas. É por isso que as pessoas se desviam. É por isso que as pessoas se chateiam. Porque a expectativa está em homens. O que eu quero te ensinar na noite de hoje é que existe um banquete para você. Existe uma comida muito poderosa e espiritual da parte do Senhor para a tua vida. Se você for para a tua casa agora, fechar a porta do teu quarto e começar a se alimentar da presença dEle, você não tem noção daquilo que você vai começar a comer na presença do Senhor. Coisas poderosas da parte dEle, irmão. Não se limite a esse mundinho de igreja, de quarta-feira, de domingo de manhã, de domingo à noite. Aqui só é um posto aonde você vem, recebe de uma palavra, recebe de uma direção, vai para a tua casa e vive o Evangelho. É por isso que no meio de vós existem muitos que estão doentes, porque quando comem do pão e bebem do cálice, bebem indignamente, bebem sem saber o que está fazendo, comem de qualquer jeito, sem entender. Tudo na Bíblia que relaciona a comida é espiritual. Nós precisamos começar a comer do alimento que Deus tem para nós, irmão. Nós precisamos experimentar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer, e eu também quero fazer uma pergunta para você aqui para encerrar. Qual é o alimento que você é para Jesus? O que será que Jesus pode experimentar da sua vida? O que Jesus tem se alimentado de você, irmão? Romanos 12, verso número 1 vai dizer: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Você é o sacrifício. Do que é que o nosso Senhor Jesus tem se alimentado da sua vida? Do que é que Jesus tem se alimentado do seu ministério, da tua casa? Quando Jesus desce na sua casa, há sacrifício no altar? Tem comida na mesa? Quando Jesus encontra os discípulos, ele pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: filhos, vocês têm algo para dar de comer para Jesus? Qual é o alimento? Quando Jesus chega até você, quais são os alimentos que tem na sua mão para poder oferecer para Ele? Quando Jesus voltar e Ele perguntar para você: mostre-me as tuas obras, o que é que você tem para oferecer? O que é que você fez nessa terra? Qual é o alimento que você preparou? Qual é o banquete que você preparou para Jesus? É por isso que em Apocalipse ele vai dizer: mornos, eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. Quem dera vocês fossem frio, quem dera vocês fossem quente, mas vocês são mornos. Quando eu coloco na boca o alimento que vocês têm, quando eu coloco na boca a espiritualidade de vocês, a espiritualidade de vocês remete a somente vir num culto de escala. A espiritualidade de vocês remete somente a estar na escala, a vir no culto porque tem que estar no culto, porque está na escala. Eu tenho nojo, eu tenho vontade de vomitar. A espiritualidade de vocês se baseiam em reunir mesas para poder falar mal de pessoas. Eu tenho nojo, eu tenho vontade de vomitar. A espiritualidade de vocês se baseiam em querer somente fazer conexões dentro da igreja, não pelo alimento que as pessoas carregam, mas pelo interesse do poder aquisitivo que elas têm. Eu tenho nojo, eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. Será que
Se o Senhor descer aqui hoje, quem é que tem pão aqui? Quem é que tem peixe para poder falar: Senhor, está aqui, alimente uma multidão? Será que nas tuas mãos hoje tem pão e peixe? Será que nas tuas mãos hoje tem alimento? Irmão, nós precisamos ser o bom perfume, nós precisamos ser o alimento. Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Marido que está aqui, será que você tem alimento para dar para tua casa? Ou você sempre vai ficar na desculpa que a minha mulher é mais espiritual que eu, pastor, a minha mulher é mais sensível do que eu, a minha mulher busca mais o Senhor do que eu, a minha mulher tem mais experiências com Deus do que eu? Mas a responsabilidade de alimentar a tua casa é sua. A Bíblia vai dizer que quando Manoá, que é a esposa de Sansão, a mãe de Sansão, recebe uma mensagem do anjo, dizendo: vai nascer um menino, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai dar esse alimento, você vai fazer ele comer isso e isso, porque ele vai ser um nazireu. A Bíblia diz que o pai de Sansão se levanta e diz assim: eu quero que o anjo apareça de novo, porque eu quero saber o que é que tem que ser feito. A sua mulher pode ser mais espiritual que você, mas a responsabilidade de dar de comer para o menino é sua. A responsabilidade de dar direção para a tua casa é sua. A responsabilidade de fazer crescer dentro da tua casa é sua. Quem está entendendo o que eu estou pregando? É um spoiler do culto de homens. Se o Senhor Jesus vier na terra, Ele encontrará fé na terra, irmão? Tem alimento na mesa? Tem comida aqui hoje? É por isso que quando Jesus está na mesa com os discípulos de Emaús, a Bíblia vai dizer que quando eles estão na mesa, Jesus começa a falar com eles sobre as Escrituras, Jesus começa a pregar para eles, Jesus começa a explicar para eles. Mas quando Ele partiu o pão, repita comigo: partiu o pão. Quando Ele partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu e eles reconheceram que era Jesus. É no partir do pão que os nossos olhos começam a se abrir. A pergunta é: será que você tem pão hoje? Será que você tem alimento hoje para poder dar de comer para alguém aqui dentro? Será que você tem alimento para poder falar: Jesus, pode se alimentar daquilo que eu tenho feito? É muito interessante que se você pegar uma carne de terceira e uma picanha e colocar as duas na mesa, ambas não vai ter gosto nenhum se elas não estiverem assadas, amém? Pega duas carnes, uma carne de terceira e uma picanha, coloca na mesa. Qual que é a diferença delas? Nenhuma. Você só vai saber a diferença, sabe quando? Quando você colocar fogo nelas. Quando você coloca fogo nelas, o aroma sobe, e aí você sabe que aquilo é uma picanha e aquilo é uma carne de terceira. O fogo determina o que a carne é. Existe fogo no altar hoje para poder queimar a sua vida nesse lugar e revelar que alimento você é na presença de Deus. Qual é o alimento que você é hoje? Só vai dar para identificar quando o aroma sobe, irmão, quando o cheiro sobe. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos as cartas escritas pelo dedo de Deus. O problema é que o aroma de muitos de nós está distante, porque nós estamos distantes do fogo. Eu sei, é uma palavra difícil de compreensão. O Espírito Santo falou algumas coisas comigo enquanto eu estava lá, e Ele foi me passando uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Você vai voltar e você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. O que eu quero falar aqui não é para, como que eu posso dizer, não é para engrandecimento, não é para tentar mostrar algo que eu não sou, nem por uma superioridade, beleza? Mas o Senhor pediu para que eu fizesse um jejum, e eu gosto de falar de jejum com vocês porque eu sei que muitos se incentivam com isso. Mas o Senhor foi pontual comigo que Ele queria que eu jejuasse, o jejum mais difícil da minha vida. Para alguns pode ser fácil, para mim é muito difícil, em ficar 7 dias só bebendo água. Vou secar, eu acho. Bora, Vince, vamos junto? Eu não falei com nenhum dos pastores. Eu sei que o pastor Igor agora ele vai ficar bravo comigo,
que a gente sempre faz um jejum em dupla. Mas o Espírito Santo foi muito pontual comigo. Eu quero me alimentar de você. E eu quero te amassar. Eu quero extrair de você o bom perfume. Eu quero colocar fogo para saber se você é o que diz que é, ou você só é uma carne de terceira. Deus está tirando tudo que eu mais amo, está me apertando em algumas áreas, mas eu quero o seu alimento para Ele, irmão. Eu quero poder, quando Jesus perguntar, vocês têm algo para comer? Eu quero ser o menino. Eu não ligo de ser o menino que vai dizer, eu tenho aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. Eu entrego tudo ao Senhor. Multiplica, faz o que o Senhor quiser. Eu só quero participar daquilo que o Senhor já está fazendo. Eu quero contemplar. Eu quero me alimentar. Eu não quero ser como Adão e Eva, que tiraram os olhos da mesa do Senhor para poder se assentar na mesa dos demônios. Eu quero me assentar na mesa do Senhor. Eu quero ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa mensagem não é para todo mundo. Essa mensagem é para alguns, que o Senhor está convidando você para ir para um lugar muito mais extremo. O segundo semestre vai começar, e eu tenho para mim que o que vai acontecer no próximo semestre é uma mudança de chave no Brasil, é uma mudança de chave na nossa vida, é uma mudança de chave na nossa geração. Existe uma onda que está se levantando, e eu quero surfar nessa onda, irmão. Eu quero experimentar aquilo que Deus está fazendo. E se para experimentar aquilo que Deus está fazendo é aceitar que as pessoas falem mal de mim e eu me calar, eu farei. Se para participar dessa onda é me abster de todo tipo de alimento e ficar naquilo que Deus mandou, eu farei. Se é descer do altar, eu descerei. Mas se é para subir mais alto, eu subirei. Eu só quero fazer aquilo que Ele quer, irmão. Eu quero que quando o Senhor Jesus venha para a terra, Ele encontre 7.000 que ainda não se dobraram diante do pecado, que não beijaram Baal, que não se renderam aos pecados dessa terra. Eu quero fazer parte disso. Ainda que seja muito difícil, eu falo, Senhor, faz o que quiser de mim, eu estou aqui. Não me vomite da tua boca, Jesus. Será que quando Jesus vier à terra, Ele encontrará fé na terra? Essa mensagem não é para todo mundo que está aqui. Essa mensagem é pontual para algumas pessoas. O Senhor está falando especificamente com algumas pessoas. Eu tenho uma unção separada para a tua vida, mas você está disposto a pagar o preço, a não comer na mesa do rei? Você está disposto a não participar dos banquetes que são oferecidos? Você está disposto que quando alguém começar a falar mal de alguém, você levantar da mesa e ir embora? Você está disposto a abrir mão de se defender de qualquer coisa por amor a Jesus? Você está disposto a não fazer a tua vontade, mas a vontade do Pai? Pastor, a minha esposa não quer vir mais na igreja. Não deixe o diabo fazer ela comer do fruto, irmão. A responsabilidade de proteger o jardim é sua. Alimente a tua casa, faça cultos na tua casa, coloque os seus filhos de joelho, jejuem juntos. Eu tenho convicção daquilo que Deus está liberando sobre a nossa igreja. Eu tenho convicção de que é uma mudança de estação. E aqueles que são as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão e caminharão comigo naquilo que Deus tem para fazer nesse lugar, irmão. Sim, nós vamos alcançar vidas. Sim, se Deus permitiu ouvir algumas coisas naquele lugar em Criciúma, é porque Deus quer fazer aqui em Campinas também através das nossas vidas. Nós vamos reformar aquele prédio, irmão. Nós vamos dar um passo. Já no próximo semestre nós vamos entrar, nós vamos começar a quebrar a parede tudo de novo. Eu estou aqui. Eu falei para o Senhor, pode me usar. Faz o que o Senhor quiser de mim. Nós vamos reformar aquele prédio. Nós não vamos esperar o recurso chegar. Nós vamos ir e o recurso vai ser enviado conforme nós formos. Pastor, mas aquela parede ali, nossa, nem terminou. Como assim, pastor? Não, nós vamos fazer e Deus vai mandando os recursos para continuar ela, não tem problema. Nós vamos começar e Deus vai mandar o recurso. Nós vamos continuar e Deus vai mandar as pessoas. Nós não vamos parar e Deus vai continuar dando crescimento. Pastor, o que eu faço? Só se alimente na mesa daqueles que o Senhor preparou um cordeiro para você poder comer. Só se alimente, irmão. O crescimento é natural. Só coma direito. O crescimento é natural. Só come direito. Só come o que tem que comer. Só acorda todos os dias, ore, busca ao Senhor, jejue, fale, Senhor, fala comigo, continua comendo, irmão. Não se alimente de comida que
que vai te afastar da presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé, eu quero orar com você. Eu sei que eu dei mancada com vocês do louvor, né? Tá de boa? Certeza que no grupo do louvor, eu tô no grupo do louvor, eles ficam assim: aí vamos cantar essa, aí vamos cantar essa. Aí fica lá 50 músicas para cantar, tadinhos. É isso, subiu até a Fer. Se a Fer subiu é porque fala, cara, tem um louvor que só a Fer sabe. Você pode ver que é a Fer que vai puxar. Eu já estou passando tudo para vocês aqui. Será que você pode falar para o Senhor: eu sou o alimento hoje? O Senhor quer me vomitar? Senhor, eu não quero viver mais para mim. Eu não quero mais viver para o meu gosto, para o meu eu. A minha comida, Senhor, eu quero que seja fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida, eu quero que seja fazer a vontade daquele que me enviou. É da vontade do Senhor, irmão, que você trabalha em ministério? Foi o Senhor que te colocou no ministério da igreja? Essa é a vontade dele? Ah, pastor, mas a minha vontade é parar. Exato, essa é a sua vontade. Mas qual é a vontade do Senhor para você? A minha vontade é sair dessa igreja. A minha vontade é voltar para o mundo. Essa é a sua vontade, mas essa é a vontade do Senhor para você? A minha vontade é largar minha esposa, pastor. Eu já não quero mais o meu casamento, eu já não estou feliz mais no meu casamento. Concordo, essa é a sua vontade. Mas a pergunta que eu te faço, essa é a vontade do Senhor? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você está disposto, irmão? Você está disposto a vir para esse altar hoje e definitivamente morrer aqui nesse altar? Morrer para o teu eu, morrer para o teu gosto, morrer para as tuas vontades e falar assim: eu sou o alimento hoje, Jesus. Faz o que o Senhor quiser de mim. Eu quero que você jejue. Eu quero que você saia do Instagram. Eu quero que você pare de ouvir música do mundo. Eu quero que você abandone esses relacionamentinhos de contatinhos que você fica mandando mensagem para todo mundo. Você está disposto? Eu quero que a partir de hoje nunca mais você permita que alguém fale mal de alguém dentro da sua casa. Você está disposto? Eu quero que a partir de hoje você nunca mais, marido que está aqui, nunca mais grite com a tua esposa. Você está disposto? Não, mas eu não consigo me controlar. Mas essa é a vontade do Senhor? A Bíblia diz: trate a sua esposa como sexo frágil, como um vaso precioso. Você está disposto? Você está disposto a procurar quem te feriu e pedir perdão? Porque essa é a vontade do Senhor. Você está disposto a procurar aquele que te magoou e dizer: me perdoa, eu me arrependo? Você está disposto? Porque essa é a vontade do Senhor. Essa noite é noite de separar os homens das mulheres, os homens dos meninos, as meninas das mulheres. Essa mensagem não é para você que ainda está no leite. Você que ainda está no leite, você vai ter um percurso na vida e um dia você vai entender o que eu estou pregando aqui. Mas nessa noite, essa mensagem é para aqueles que são maduros e que sabem que o que estão fazendo não é a vontade do Senhor. Essa mensagem é para você que é adulto na fé e o Senhor está cobrando você. Eu não vejo mais alimento em você. Se o Espírito Santo de Deus falou com você durante a mensagem e você está disposto a morrer para você mesmo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção e eu creio que o Senhor ele vai se alimentar da tua oração e das tuas lágrimas aqui nesse altar, em nome de Jesus.
marido que está aqui, esposa que está aqui, pai que está aqui, filho que está aqui. Eu queria muito que nesse momento você fosse até o seu familiar. Eu não sei onde ele está. Se você não tem familiar aqui, junte com um amigo. Mas eu queria que vocês fizessem uma aliança com o Senhor. Uma aliança do alimento que vai ser derramado sobre a tua casa a partir de hoje. Na nossa casa, nós não vamos mais permitir esse tipo de alimento. Na nossa família, nós tiramos esse prato da mesa e nós colocamos um novo prato na mesa. Nós comeremos e beberemos do pão da vida, do pão vivo que desceu do céu, da água que jorra, da fonte inesgotável. É dele que nós comeremos, é dele que nós beberemos. Tem lugar nessa mesa. Se você quiser pegar a tua família e sair do seu lugar e vir aqui, vem para cá, irmão. Vem para cá, irmão. Existe um tempo de renovo, existe um tempo de alimento, existe um tempo de restauração sobre a tua casa. Pastor, durante esses últimos 6 meses, nós vivemos tudo difícil, tudo do nosso jeito, mas a partir dos próximos 6 meses, nós vamos nos assentar na mesa do Senhor, nós vamos comer na mesa do Senhor, nós não vamos mais comer da nossa mesa, nós não vamos mais comer da nossa vontade, nós não vamos mais fazer do nosso jeito, nós vamos comer do alimento a qual o Senhor tem para nós, do alimento que o Senhor tem separado para nós. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, comece a orar para essas pessoas. Senhor, nós declaramos que na nossa mesa nós vamos declarar: só o Senhor é Deus. Dentro da nossa casa nós iremos declarar: só o Senhor é Deus. Na nossa família nós iremos levantar a nossa voz e dizer: só o Senhor é Deus. Nós nunca mais iremos comer de um alimento a qual não pertence ao Senhor, Deus. Nós nunca mais, Deus, iremos comer do alimento do medo, do alimento da mentira, do alimento do engano, do alimento do desespero. Não, nós nos alimentaremos da Tua palavra, nós nos alimentaremos da fé, nós nos alimentaremos, Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos sentar na Tua mesa, Jesus. Nós como família, nós liberamos perdão. Não haverá mais alimento de rancor dentro da nossa casa. Começa a liberar perdão sobre a tua família agora. Começa a liberar perdão. Começa a liberar perdão. Eu te perdoo, eu te perdoo. Eu não quero mais alimentar isso dentro de mim. Começa a liberar perdão agora sobre a tua família. Existem filhos aqui que estão muito chateados com os pais. Existem filhos aqui que estão muito tristes com os pais. Existem pessoas aqui que estão muito tristes, magoadas. Mas nós liberamos agora. Não há mais alimento de ressentimento dentro de nós. Não, na nossa casa não mais. Na nossa casa não vai mais ter alimento de mágoa. Não, eu libero meu pai, eu libero meu pai. Eu libero a minha mãe. Eu não quero mais viver do alimento da mágoa. Eu não quero mais me alimentar da rejeição. Eu não quero mais me alimentar daquilo que o diabo tem posto na minha mesa. Eu quero me alimentar do perdão. Eu quero me alimentar da ressurreição de Cristo. Eu quero comer do corpo. Eu quero beber do sangue dele. Eu quero o pão vivo que desceu do céu. E é por isso que nós estamos aqui clamando para poder estar na tua mesa.